Olá pessoal, sou Jodeilson Silva. Nesse momento irei aqui transmitir mais um ensino muito especial da Palavra do Senhor. Convido vocês para assistir do começo até o final. Se você também ainda não está inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever para que sempre que eu postar novos vídeos com ensinos da Palavra do Senhor, você assim acompanhar, assistir. Você também curtindo esse vídeo é muito importante, relevante, não só aqui para o canal, mas para chegar essa mensagem a demais pessoas, para assim elas assistir, acompanhar esse ensino bíblico da palavra de Deus. E como sempre procuro trazer uma palavra de edificação, uma palavra de Deus para o seu conhecimento bíblico, hoje também não será diferente. A palavra de hoje fala aqui de fé, porque a fé, a Bíblia aqui em Hebreus, na epístola que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 11, fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aqui o autor, quando ele falou aqui de fé, nesse capítulo 11, ele mencionou vários heróis e heroínas que no passado viveram pela fé. E ele aqui fala que fé foi quando Deus deu ali uma ordem a Noé para construir ali uma arca, quando ninguém ali estava ali para nada. Estava nem ali dando ouvido sequer à voz de Deus, mas Noé foi lá, obedeceu, construiu aquela arca. Então ele diz que fé é isso, é você obedecer enquanto ninguém quer obedecer, trair para nada. Ele fala de vários aqui, pessoas que viveu pela fé. Ele fala também que fé foi Moisés chegar ali de frente ao mar vermelho, Deus ordenar que ele tocasse naquele mar e que assim tivesse certeza que aquele mar iria se dividir. Fé foi Deus dar uma ordem para Gideão, que com 300 homens ele iria vencer uma multidão ali incontável que estava ali oprimindo. Fé, ele falou aqui também, a partir do versículo 17 desse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que ele fala aqui também de fé, que Abraão foi posto à prova e ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas de Deus. Pois Deus já tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Aí a Bíblia diz aqui, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o rei cobrou. Ou seja, então Abraão, quando ele também foi posto ali à prova por Deus, é bom você entender que quando a Bíblia fala de provação, sempre a provação pode vir de Deus. Agora, a tentação, não. A tentação é do maligno. Quando uma pessoa é tentada, então provavelmente ela está sendo tentada pelo maligno ou pela própria cobiça dela. Agora, a provação, sim, vem de Deus. E quando Deus prova alguém, é para honrá-lo mais ainda, exaltá-lo, abençoá-lo. E nesse caso foi Deus que pôs Abraão à prova. Porque nós vamos já ler essa mensagem também aqui, quando Deus pôs Abraão à prova, no livro de Gênesis, bem no capítulo 22, a Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova, porque Abraão ele tinha esse filho, Isaque, ele também tinha outro filho, Ismael, e teve demais filhos, mas Deus ele pôs Abraão à prova justamente no filho que ele mais amava, que ele era mais apegado. Se nós formos entender pela passagem bíblica, imagina o apego de Abraão nesse filho, porque aqui eu não irei falar de qualquer filho, irei falar do filho que tinha as promessas de Deus na vida dele, que assim iria trazer vários descendentes a Abraão nessa terra. Então era um filho bem educado por Abraão, um filho que Abraão também educava não só na vida religiosa, em obediência a Deus, em agradar a Deus, mas também um filho que certamente o Abraão protegia, ali o criava da melhor maneira possível e tinha um apego nele muito exagerado.
E não era por acaso, pessoal. Estou falando de um escolhido de Deus, de alguém que antes de ter nascido já tinha as promessas de Deus na vida dele. A Isaac, ele era tão bem tratado por Abraão, tão querido, que Abraão teve que mandar o outro filho, assim com a sua mãe, sair de perto desse filho Isaac, só pelo bem-estar desse filho, para assim o melhor cuidado deste filho. Então, pessoal, estou falando de um escolhido de Deus. E foi justamente nesse filho que Abraão era tão apegado, que Abraão assim tinha tanto apego, que Deus pôs ele à prova. E tudo isso, Deus queria abençoar, honrar mais ainda Abraão, diante dessa aprovação. E aí aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho. Diz, quando Deus falou aqui, toma teu filho, tem um comentário judaico que diz assim, que Abraão falou, qual? Aí Deus falou, Isaque, a quem amas, teu único filho, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ou seja, ele tinha o outro filho, Ismael. Então, quando Deus aqui fala Isaque, já era dizendo, é aquele a quem você ama. Aquele mesmo que tem aí as promessas que eu falei que vai te dar muito descendente. É esse aí que você é muito apegado, que você ama. Você vai pegar ele e o Senhor disse, vai até o monte de Moriá, oferecer ali ele o holocausto em sacrifício para mim. Diz, quando Deus falou aqui com Abraão, era para Abraão fazer isso e não falar nada para Sara. Não comentar sobre esse sacrifício para Sara. Era só entre Deus e Abraão esse propósito aqui, essa prova de fé. Aí a Bíblia no versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ou seja, fé é isso aqui. É você receber uma ordem de Deus e obedecer e fazer aquilo que Deus te ordena sem questionar. Porque Abraão não questionou, indagou ali a Deus. A Bíblia diz que ele somente foi para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Tem também um comentário hebraico, pessoal, que é bem interessante, que diz que Hassatã se personificou ali como ser humano, interferiu aqui quando Abraão estava a caminho deste monte para oferecer ali o seu filho em sacrifício, em holocausto para Deus. Diz que ele falou ali com Abraão, né? Você está indo para onde? E esse fogo aí, esse cutelo, essa lenha. Abraão disse, não, estamos indo ali adorar a Deus. E esse fogo aqui, essa lenha, esse cutelo, é que se nós precisar fazermos alguma carne aí assada, né? Assar no fogo, é para isso. Aí diz que ele se manifestou e disse, nada. Você pensa que eu não vi Deus pedindo o teu filho para você oferecer em sacrifício, em holocausto? Aí diz que ele tentou minimizar ali a fé de Abraão, né? Para que Abraão não passasse nesse teste, nessa prova, dizendo, você é doido? Você vai pegar seu filho e oferecer para Deus? Que é isso que você vai fazer? Como que você vai fazer isso com seu próprio filho, sendo que você não vai conseguir ter mais outro? Ou seja, é um comentário hebraico, mas o inimigo ele sempre vai interferir para você não obedecer a Deus. Não cumprir o seu chamado, o seu propósito diante de Deus. Mas diz que Abraão indagou com ele e disse, olha, eu conheço a Deus e ele me pediu e eu obedeço e eu não tenho que dar aqui resposta, eu não tenho aqui que falar nada com ninguém. Eu obedeço e eu creio. E é isso que me importa. E é isso que importa a mim e a você. É obedecer a Deus independente do que vão falar, do que vão querer interferir nessa minha comunhão, na sua comunhão com Deus. Nós temos que obedecer sem indagar, sem perguntar nada, porque tem muitas coisas que às vezes a gente não vai entender, mas o que vale é obedecer e confiar em Deus. E aqui
quando a Bíblia diz que ele foi para o lugar indicado, levando assim o seu filho, aí a Bíblia diz aqui no versículo 6, né? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, ou seja, Abraão foi na fé, estava ali crendo, tendo certeza que tudo que ele estava fazendo estava de acordo à vontade, o propósito de Deus. Não questionou e não indagou. O inimigo interferiu, pois Abraão não deu ouvido ao inimigo. Ele deu ouvido à voz de Deus. E é bem interessante que aqui também no versículo 7, tem um comentário judaico bem interessante também no versículo 7, porque a Bíblia diz assim, quando Isaque, eles estavam indo, então Isaque disse a Abraão, seu pai. Olha o que Isaque disse, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui também é um comentário interessante, diz que Satanás tinha interferido ali em Isaque para que Isaque fugisse desse propósito, para que ele assim corresse, porque Isaque ele não era mais uma criança, pessoal, um adolescente. Aqui quando Abraão estava nesse teste, nessa prova, Isaque ele já era adulto e ele poderia correr desse propósito. Como muitas pessoas no dia de hoje, o inimigo tenta para que elas assim abandonem o propósito, o chamado de Deus. Isaque também poderia ter feito isso. Por isso que ele perguntou. Né? Aqui ele ficou ali tenso. Ele disse, meu pai, está aqui o fogo, o cutelo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão falou para Isaque ficar firme. E no versículo 8, sabe como que Abraão disse para Isaque ficar firme? Olha o que Abraão respondeu. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então Abraão disse, fica firme, meu filho, porque Deus vai prover para si, para ele mesmo, o cordeiro. Ou seja, isso aqui já remete para o próprio Senhor Jesus Cristo, que Deus iria prover para ele o cordeiro. Ou seja, essa palavra era já uma profecia que já remetia para o próprio Jesus Cristo. E aqui, Abraão diz, fica firme, meu filho. Fica aí tranquilo. Quer dizer, não tenha medo, não fica aí tenso, porque Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, não abandone aqui o propósito, fique firme. E é isso que o Senhor quer que eu e você também façamos. Que ficamos firmes, ficamos diante do propósito firme e em obediência, e que nós não o abandonamos e não fugimos, porque ele poderia fugir, abrir mão desse propósito, desse chamado, mas ele ficou firme. Aí a Bíblia diz assim no 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aí nesse momento que Abraão já tinha ali colocado a lenha sobre o altar, estava ali tudo preparado. Quando ele pegou o cutelo para imolar o menino, o anjo do Senhor bradou com ele, falou ali com ele do céu, dizendo, Abraão, Abraão, não faça isso com o rapaz, porque eu sei que agora você temes a Deus. E não negou para ele o seu único filho. Diz que houve tipo uma dúvida, né? Abraão falou, Deus pediu, agora está dizendo para mim não fazer isso. Ele ficou tipo em dúvida, é Deus ou é Satã? Também isso é um comentário, pessoal. Mas o anjo ali apareceu e disse, não faça isso, porque agora você mostrou que realmente temes a Deus, ou seja, que a sua prioridade é Deus acima de todas as coisas, inclusive desse seu filho, a quem você o tanto amas. Aí aqui Deus queria honrar Abraão, porque essa prova aqui, esse teste,
era para Deus honrar, abençoar mais ainda Abraão. Você crê que diante de você está enfrentando, se você está em obediência a Deus, você tem que estar convicto que Deus vai te honrar mais ainda, vai te exaltar mais ainda. Isso tudo faz parte do propósito, do chamado de Deus para a sua vida. Então fica firme, minha irmã, meu irmão, e não abre mão do seu chamado. Aí aqui a Bíblia diz que o anjo falou com ele, falou ali com Abraão e disse: não faça isso, porque agora você mostrou que temes a Deus. E aqui no versículo de número 13, né? Abraão mostrou que temia a Deus porque ele não negou o seu único filho. Ou seja, como que você prova que temes a Deus? Obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Esse negócio de dizer que crê em Deus e não obedece a palavra do Senhor, isso é uma fé, é um chamado, né, em vão. A pessoa dizer que crê em Deus e não obedecer sua palavra. A Bíblia diz que até os demônios crêem que Deus é um só, mas continua sendo demônio e continua praticando mal. Até Satanás crê que Deus é um só, mas ele continua sendo Satanás, e Jesus Cristo diz que ele peca desde o princípio. Quer dizer, crer em Deus, isso não muda na vida de ninguém nada. O que muda é obedecer a sua palavra. Por isso que Jesus Cristo ele disse lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas é aquele que obedece a palavra do meu Pai. Jesus Cristo falou. Ou seja, a pessoa que diz que crê e não obedece, como que a pessoa crê se não obedece? Porque é pela a sua crença, é pela sua obediência à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, às suas instruções, aos seus mandamentos, que você manifesta essa fé. É assim que essa fé tem que ser revelada, em obediência à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, que o anjo falou, agora eu sei que temos a Deus, ou seja, porque você obedeceu, você recebeu a ordem e você obedeceu. E aí no versículo 13, a Bíblia diz assim, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, olha o que o Senhor falou, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Olha a promessa de Deus. Nela, ou seja, nessa promessa que foi feita a Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, então nessa promessa cabe a mim, você, as nações da terra. Mas claro, são aquelas que obedecem o chamado de Deus, que se sujeitam à vontade de Deus. Porque nessa promessa aqui, Deus inclui também as nações da terra. Todas as pessoas que assim viessem obedecer a Deus, elas também já estão incluídas nessa promessa. E isso se cumpre em Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo ele vem a esse mundo, ele evangeliza todas as nações, todas as pessoas na face da terra. Por isso que Jesus Cristo ele diz que o evangelho, ou seja, o que é o evangelho? É as boas novas da salvação de Deus no propósito através de Jesus Cristo. Ele diz que será anunciado o evangelho, ou seja, pregado a todas as nações, ou seja, todas as nações são alcançadas nessa promessa que Deus fez a Abraão através de Jesus Cristo, quando ele veio para evangelizar todas as pessoas, as nações da terra. E todas aquelas nações que se sujeitam à vontade de Deus, elas estão debaixo dessa promessa também. Por isso que ele disse a Abraão, olha, certamente o Senhor disse, eu juro por mim mesmo,
que eu também vou te abençoar, vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Olha, aí ele fala que a tua descendência vai possuir a cidade dos seus inimigos. E aqui ele fala, ó, e nela, ou seja, nessa promessa aqui que eu estou te proferindo, te dando, serão benditas, ou seja, abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Ou seja, aqui também a promessa é para todas as nações da terra, mas as que obedecem e cumprem o chamado de Deus. E o Senhor diz, porque você obedeceu a minha voz, a minha palavra, a minha ordem. Você tem obedecido à voz de Deus, a palavra do Senhor? Pois é, Abraão obedeceu e Deus o honrou, o exaltou mais ainda do que o que ele já era abençoado e honrado. Lembra que eu falei que essa prova não é que Deus ia ali realmente receber deixar ali Isaac ser mesmo imolado. Ainda que fosse, Deus iria o ressuscitar para cumprir a promessa que já tinha feito a Abraão, que em Isaac iria assim trazer a descendência de Abraão na terra, que iria trazer o seu nome na terra. Mas tudo isso era uma prova, era um teste para abençoar mais ainda Abraão. E quando Deus prova alguém, põe alguém no teste, é porque Deus quer abençoar, honrá-lo mais ainda. E todos os homens de fé, as mulheres também de fé que agradaram a Deus, eles tiveram a sua provação, seu teste, para assim ser abençoado e honrado por Deus. E todos aqueles que Deus testa, prova, é para abençoá-lo, honrá-lo mais ainda. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Tudo isso aqui era para abençoar e honrar mais ainda Abraão. Porque o Senhor diz, aos que me honram, eu o honrarei. Agora, aos que me desprezam, o Senhor também diz, serão desmerecidos. Então, tudo isso aqui era para honrar mais ainda a fé de Abraão. Deus também está querendo te honrar, te exaltar mais ainda. Agora, claro, se você também vai obedecer à voz dele, aí é você que decide. Porque se você obedecer, você vai ver o quanto vale a pena, o quanto Deus vai te exaltar. Tá bom? Fica firme, não fuja do seu propósito, não abandone o seu chamado. E essa palavra que eu deixo para você, você possa refletir e meditar. E é isso, tá bom? Deus assim o abençoe você, a sua família, que Deus te dê a paz.